Olá, continuando nossas aulas relacionadas à história do Brasil. Hoje tratamos sobre os povos africanos. E como de costume, nessa introdução eu quero destacar que existem estudiosos que afirmam que a África tem os registros arqueológicos mais antigos da presença do ser humano. Em outros vídeos a gente já falou que isso daí é algo que pode ser discordado. Mas eu não vou aqui tecer argumentos, só estou dizendo que tem gente que também sustenta outras hipóteses. Existem pessoas, né? Então a África é um grande continente e por ser bem grande, obviamente a diversidade geográfica e cultural também é bem ampla, bem grande. E aí nós temos uma escultura em metal, século XVII, que representa guerreiros, obviamente, né? Do Benin, atual país do continente africano, e pertence ao Museu Nacional da Nigéria. Bem legal, por sinal. Então, falando aqui o primeiro tópico da lição após a introdução, a África, a imensidão de um continente. Possui mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 3,5 o território brasileiro, se você fosse colocar em números, né? 3,5 vezes aí o Brasil. É uma população com mais de 1 bilhão de habitantes, distribuídos por 54 países. Esse é o dado de 2015. E é o segundo continente mais populoso, superado apenas pela Ásia, obviamente, né? Não precisa nem falar muito, China e Índia, né? Países. Apesar disso, a produção dos bens e dos serviços da África contemporânea corresponde a apenas 2,5% do produto interno bruto mundial. Então, o continente africano, uma coisa que também a gente tem que destacar, é que ele nunca foi homogêneo, sempre foi caracterizado pela pluralidade de paisagens, povos, sociedades e culturas. Para conhecê-lo, os estudiosos eles tendem a adotar a seguinte divisão: África Setentrional, que é o norte do continente, uma região quase toda caracterizada pelo deserto do Saara, cuja área é bem ampla, se não me engano é 9.065.000 quilômetros quadrados. É maior que a própria área do Brasil, né? E ao longo da história essa região foi ocupada por várias sociedades, desde os antigos egípcios, cartagineses e até os muçulmanos. Outra região aí é a África subsária, ou subsária, alguns colocam, né? Território do sul do Saara, e essa região foram estabelecidos ali nela reinos e impérios como o Império de Gana, Mali, Songhai, Ifé, Benin, Kano, Zaria, Congo, Zimbábue e outros. E a divisão aí está no mapa, você pode dar uma pausa e observar aí o limite da África, né? Subsaariana, questão do deserto aí, basta interpretar com a legenda e o mapa. Apesar dessa divisão, a gente não deve reduzir o continente africano apenas a como se fosse duas Áfricas, né? E o Alberto da Costa e Silva, quando fala dos estudos, melhor dizendo, da África, os estudos africanos, ele sustenta que a África é rica em diversidade e fraciona-se em incontáveis culturas e fala inúmeros idiomas, né? Numerosíssimos idiomas. Acho que eu cometi algum erro aqui, eu não lembro qual que foi. Mas prosseguindo, calcula-se que existam na África cerca de 1.250 línguas diferentes. Alguns desses idiomas, como o Hausa, são falados por dezenas de milhões de pessoas em uma área geográfica extensíssima. Ou então dessa África subsaariana, os africanos eles sempre transformaram nessa região aí natureza e construíram culturas. É bem óbvio que a gente vem discutindo tanto nas aulas de história geral como outras aulas de história do Brasil. A partir do século XVI também passou ali, né, a cultivar plantas originárias do Brasil, como mandioca, abacaxi, que é o tal do ananás, né, cacau, tabaco, amendoim, caju, goiaba e feijão. Os instrumentos agrícolas mais usados ali eram a enxada, pau de escavar e a pá. Por conta da influência do Egito, né, o arado também foi muito
usado na região da antiga Etiópia antes mesmo do século XVI. Também existiam ali sociedades dedicadas à criação de animais, como bois, cabras, asnos, aves e até mesmo ovelhas. E em regiões próximas do Saara houve e ainda há também criação de camelos. Quanto à atividade artesanal, esses diferentes povos da África subsaariana desenvolveram o quê? Cerâmica, ou seja, eles fabricaram vasos, potes, moringas, canecas e vários outros objetos, bem como também tecelagem com panos, esteiras, cestas, carpintaria, marcenaria com canoas, bandejas, pilões, portas, colunas e vigas para casas e assentos. E por fim a metalurgia, trabalhando com ouro, cobre, ferro, chumbo e estanho. E com esses metais eles produziram diferentes objetos e ornamentos. A partir do ferro, por exemplo, eles fabricavam facas, machados, enxadas e enxós. O que é enxó? Instrumento cortante que é muito usado na carpintaria. É a título de informação aí arqueológica, né? Dê uma pausa, lê a legenda aí, recipiente de cerâmica, né? Uma arma de metal, provavelmente, né? Uma faca foice. Ela tem uma lâmina aí com formato do bico de tucano, né? De acordo com os estudiosos. E as trocas culturais e comerciais feitas entre as diferentes regiões da África e fora ali do continente africano também foram importantes para os desenvolvimentos ali daquelas sociedades. Na antiguidade, por exemplo, existiram contatos entre os povos cuxitas e egípcios. Depois, você também tem ali os povos, no período mais tardio, muçulmanos do norte da África, que acabam expandindo sua cultura e religião para um vasto território ao sul do Saara. Na África Oriental, você observa oriental no sentido da Ásia, né? Foram significativos os contatos ali com os persas, indianos, árabes, e os principais produtos desse comércio de longa distância eram sal, couro, cobre, marfim, peixe seco, gado, bois, camelos, cabras, carneiros, sorgo, cevada e trigo, né? Por exemplo, está escrito aí pro, né? Mas está errado. A tecelagem africana ela começou a ser desenvolvida, dizem alguns estudiosos da África, provavelmente mais de 2000 anos. E eles usavam diferentes instrumentos, matérias-primas, que produziam e ainda produzem até hoje, bem típico, né? Esses tecidos com cores bem vívidas e que variam bem de acordo com cada cultura ali da África. Mais uma legenda aí, você dá uma pausa no vídeo, confere, medite aí na imagem, faça a simulação. Mais um outro tipo aí, né? De desenho de tecido. E Laurie Meyer, ou Meyer, melhor dizendo, ela afirma que na África, até há muito pouco tempo, os tecidos não eram geralmente destinados a aquecer ou a preservar das intempéries. Traduziam o desejo de agradar e o sentimento estético próprio dos africanos, e eram concebidos essencialmente para serem vistos, servirem de beleza, né, adorno, manifestarem com vigor, então a presença daquele que os usava. E quando a gente fala de África, é importante a gente também mencionar aqui um tópico que geralmente é bem tocado em processos seletivos, que é da visão preconceituosa. E durante muito tempo houve, e ainda há, em alguns países e em muitas pessoas, você pode dizer, um preconceito em relação aos povos da África, em especial os da África subsaariana. De maneira que muitos chegaram a reduzi-los a sociedades homogêneas, né, movidas apenas por costumes que eles disseram ser selvagens, por terem crenças animistas ou coisas assim do tipo. Mas enfim, não vou entrar aqui no mérito de tecer julgamento de valor, mas é dito isso geralmente nos processos seletivos, né? E as crenças animistas, por exemplo, elas personificam certos fenômenos da natureza, uma visão religiosa, né? Atribuindo então a esses fenômenos naturais alma. Então, o termo animista vem de uma palavra latina anima, que significa alma. Existia uma visão que esses povos que ficam, melhor dizendo, que os povos que ficavam ao sul do Saara, eles eram animalescos, eram considerados povos sem racionalidade, eram submetidos à natureza, não eram capazes de gerarem cultura. E assim, a partir da segunda metade do século XX, pesquisas históricas e da antropologia sobre essas sociedades subsaarianas passaram a questionar essa visão, né? Eles julgam como
preconceituosa, racista e vários outros termos, né? E novos estudos, então, a partir desse período aí, do século XX, passaram a combater aquilo que eles julgam ser preconceito, equívoco e desinformação. E recuperam então a diversidade dos povos africanos, múltiplas culturas que eles possuem, foram desenvolvidas ao longo de milênios de história. E na África subsaariana existe imensa pluralidade de organizações sociais. E alguns povos viviam em pequenas aldeias de caçadores, coletores, outros viviam de agricultura, criação de animais. Também existiam aqueles que desenvolveram estruturas próprias, sociais, no sentido de cidades-estado, reinos, impérios, com instituições feitas para o exercício do poder político, econômico e militar, por exemplo. E você tem aí uma imagem com alguns aspectos de 3 reinos africanos da costa ocidental, que caracterizam bem a diversidade do continente africano. Observa aí Gana, Mali e Congo, e alguns limites aí, né, dos países. Na África Ocidental, falando de Reino de Gana, ao sul do deserto do Saara, desenvolveu então esse reino aí, né? Aproximadamente entre os séculos IV e XII, em decorrência da união política de várias aldeias, e atingiu seu ápice político e econômico no século IX, até por volta do século XI, debaixo da dinastia chamada Tunkara. E uma das fontes de poder desses reis de Gana, ganenses, era a quantia de ouro abundante na região. E estima-se que até a conquista da América esse reino ele tem sido a principal fonte aí de ouro para regiões da Europa e regiões árabes. E no comércio entre a Gana e o norte da África, feito por caravanas que cruzavam o Saara, os ganenses eles trocavam ouro principalmente por sal. O comércio do sal nessa época era muito importante por causa da raridade desse mineral. Em algumas ocasiões, o ouro então era trocado por quantidades iguais ou equivalentes, né, de sal. E de acordo com Alberto da Costa e Silva, o reino da Gana, ou de Gana, pode ser considerado então um estado por quê? Porque tinha um rei, Gana, né, uma corte, um exército permanente, e uma população que vivia debaixo da influência desse rei. A sociedade ganesa ela era organizada de uma maneira hierárquica, apresentava uma divisão entre pessoas livres e pessoas escravizadas, e entre os livres existiam subdivisões sociais geradas por diferentes motivos, entre eles a ancestralidade e as atividades de trabalho desempenhadas. E a unidade familiar era bem importante também nesse reino, que era regido pelo homem, via de regra, caracterizando então aí uma organização patrilinear, ou seja, que se baseia na linhagem paterna. Uma das principais cidades aí do reino de Gana foi Kumbi Salé, provavelmente localizada no sudeste da atual Mauritânia. E no século de número 11, a cidade ela tinha edificações confortáveis, segundo os estudiosos que estudam esse período aí, com paredes grossas que protejam contra as variações da temperatura entre dia e noite frequentes na região, né? Aquele clima quentíssimo no dia e ao anoitecer aquele clima extremamente oposto, né? De frio. E outra localidade bem importante aí era Aldagosto, que ficava ao norte de Kumbi Salé. E a partir do século XI, o reino de Gana passou então a ser invadido por tropas muçulmanas, e a presença aí da religião muçulmana nessa região é atestada por exemplo, templos islâmicos, uma grande mesquita instalada na cidade de Aldagosto. E a riqueza de Gana então chamou a atenção de outros povos africanos, né? Era meio de esperar isso. E no começo do século XII, guerreiros do reino Mali acabaram então invadindo e conquistaram a cidade de Kumbi Salé. Aqui para sua informação e curiosidade, você tem uma escultura. Basta ler a legenda aí, fazer a devida interpretação. Falando do século XIII em diante, desenvolveu-se ali na região do Alto Níger o Reino de Mali, ou do Mali, alcançando áreas que são os atuais estados africanos de Mali, Burkina Faso, Senegal e Gâmbia. Tem uma imagem aí que dá para situar mais ou menos, né?
A população malinesa ela era composta de várias etnias desse reino do Mali, né? Destacando-se entre elas os mandigas, que se dividiam em diferentes clãs. A tradição local ela exalta o rei Mansa, Sundiata Keita, que é cerca aí de 1217 a 1255 d.C., como responsável por articular vários clãs mandigas para lutar contra um inimigo externo. E dessa articulação teria surgido então uma relativa união política entre os clãs, dando origem ao Reino do Mali. E Sundiata ele teria incentivado a agricultura da região, promovendo novas plantações como de algodão e amendoim. E com sucessores dele, melhor dizendo, o reino acabou crescendo, atingiu seu apogeu e a máxima extensão territorial no governo de Mansa Musa, o nome do indivíduo aqui, né? Provavelmente entre 1312 e 1332. E nesse período, as extensões do Reino do Mali iam desde o litoral do Oceano Atlântico, atuais estados africanos do Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau e Guiné, até as terras altas banhadas pelo rio Níger. Mais uma vez a imagem aí, a mesma, né? Atuais estados africanos do Mali, Burkina Faso, entre outros. Destacavam-se, então, entre as cidades do reino ali, Tombouctou, Djenné e Gao, importantes centros comerciais. E tal como outros soberanos da sua dinastia, o Mansa Musa ele acabou se convertendo ao islamismo e promoveu uma peregrinação à cidade de Meca, que é considerado um dos lugares, né, sagrados da religião muçulmana ou islâmica. Então você tem aí o lugar mais importante para a religião islâmica, Meca, né? E em 1324 foi organizada então a expedição bem conhecida no mundo árabe e mediterrâneo, que era composta ali por milhares de pessoas, com soldados, serviçais, centenas de camelos, que acabaram levando cerca de 2 toneladas de ouro para ali, né? Quando a expedição ela passou pela região ali, pela cidade do Cairo, lembrando aí que já é a partezinha aí da pontinha direita do continente africano, subindo ali para o que é próximo de Israel, né? Mas Oriente Médio, para ser mais específico. Então, quando a expedição ela passou ali pela cidade do Cairo, no Egito, Musa ele acabou exibindo sua riqueza, oferecendo presentes em ouro a vários representantes ali do governo egípcio, que acabaram lhe rendendo grandes homenagens. Chegando em Meca, aí é uma imagem de reconstituição, né? A rocha ali, né? Ao chegar então a Meca, ele continuou distribuindo milhares de peças de ouro e oferendas religiosas. E a quantidade de ouro distribuída ali foi tão grande que o preço do metal caiu, de acordo com os que contam a história, né? Interessante notar aí, né, questões arqueológicas, preservações, cidade de Tombuctu transformou-se em um centro cultural islâmico e em Djiné foi construída uma grande mesquita. Depois então de voltar a Mali, o governo de Mansa Musa ele estimulou a ida de sábios para o reino dele, né? A cidade de Tombuctu ela acabou se transformando em um grande centro cultural islâmico na África Ocidental, cidade de Djiné. Musa então mandou construir, melhor dizendo, a mesquita lá, né? Essa daqui aparece na imagem aí, construída em 1280 e reconstruída em 1907. Basta ler aí, foto de 2010, né? Depois do reinado desse Mansa Musa, o governo passou às mãos do seu filho, Magan, e depois às de seu sobrinho, Sulaimã. E na época desse Sulaimã, o reino de Mali demonstrou então uma organização e segurança. E a prosperidade então ela não se distribuía de forma igual entre a população, como acontece em muita parte da história, né? Não toda. Além da exploração do ouro, os malineses então eles exerciam o quê? Atividades econômicas como agricultura, mexendo então com arroz, feijão, algodão, e também pecuária, mexendo principalmente com bois e cabras, além de pesca e artesanato e outras questões, né? Com a morte do Sulaimã em 1360, o reino de Mali entrou em declínio, enfraquecido por guerras internas e ataques de inimigos externos, como os tuaregs, acabou aí enfrentando problemas, né? E no século de número 15, 15º, conquistadores portugueses acabaram entrando em contato com os povos dessa região e
pulando um pouco aí o assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Reino do Congo, segunda metade do século XIII. Eu vou falar de povos bantus que formaram o Reino do Congo. Esse reino ele expandiu, ocupando os territórios do que atualmente é Angola, Congo e República Democrática do Congo aí, né? E no Reino do Congo, algumas autoridades elas centralizavam o poder político e econômico. Existia um governante que era chamado de Manicongo, ou seja, o Senhor do Congo. Vários funcionários de destaque, eles acabavam ali como o chefe de palácio, né? Vários funcionários de destaque, assim como o chefe do palácio, o chefe das províncias, coletores de impostos, o supremo, o sacerdote principal. Tinha essa questão aí do poder político envolto aí nas mãos deles, né? Era como se regia aquele povo ali, né? Ele recebia tributos na forma de alimentos, de sal, lembrando do sal aí, né, que foi dito há pouco, como muito importante para esse povo africano, povo da África, melhor dizendo, nessa época, metais valiosos, tecidos. E o rei ele também acabava administrando, além desses tributos aí, a própria justiça e controlava o comércio, né, de maneira geral. A autoridade desse Mani Congo compreendia também a dimensão social, religiosa especificamente. E a capital do reino era Banza Congo, uma cidade que era bem grande, cercada por muralhas. Aqui a historiadora Marina de Mello Souza, foto antiga dela, por sinal, né? Ela está com cabelo curto atualmente. Ela afirma que no início do século XVI, Banza Congo era uma cidade do tamanho das capitais europeias da época. Permita-me ler aqui essa citação dela, que é bastante importante para o estudo da África. E por que a gente está falando, obviamente, do estudo da África? Porque existem historiadores da historiografia brasileira que tratam do povo brasileiro como composto por indígenas, índios, africanos e europeus, né? Portugueses especificamente. Ela fala aí: o Manicongo vivia em construções que se destacavam das outras pelo tamanho, pelos muros que a cercavam, pelo labirinto de passagens que levavam de um edifício a outro e pelos aposentos reais que ficavam no centro desse conjunto, eram decorados de tapetes e tecidos de ráfia. Ali o Mani vivia com suas mulheres, filhos, parentes, conselheiros, escravos e só recebia o que estivessem, melhor dizendo, nobreza suficiente para gozar desse privilégio. Na praça é que participava das cerimônias públicas, fazia contato com seu povo além do Manicongo e sua corte. Moravam na cidade artesãos, comerciantes, soldados, agricultores e cativos. Então, entre os artesãos, a gente pode mencionar que existiam tipos de indivíduos: ferreiros, escultores, cesteiros, poteiros e tecelões. Enquanto que os comerciantes eles promoviam o intercâmbio de artigos aí como sal, peças de cobre e tecidos de ráfia. E os agricultores eles plantavam dendê, banana, coco, sorgo, inhame e criavam também animais como cabras, porcos e galinhas. E falando do termo Bantu, só para clarificar aqui, ele se refere a povos africanos que ocupam grandes regiões do centro e do sul da África. Esses povos eles têm línguas aí parentes entre si, né? Atualmente falados por cerca de 300 milhões de pessoas na África. E para saltarmos aqui uma coisa importante, algumas palavras de origem banta foram incorporadas à língua portuguesa, como banguela, bagunça, cachaça, cachimbo, caçula, carimbo, encafifar, lenga-lenga, mambembe, maracutaia, moleque, quilombo, xingar e zonzo. Tudo de informação, né? E a maioria dos africanos escravizados que veio para o Brasil pertencia aos povos bantus. E aí já começa a fazer a ligação com o Brasil, né, do povo africano. E analisando os traços culturais deles, como a língua e as formas de organização, existem estudiosos que supõem que os bantus eles tiveram uma origem comum. E posteriormente eles expandiram-se pela África, difundindo as formas de ser e viver deles, com a língua, agricultura, essa criação de animais, de cabras, ovelhas e bois, metalurgia do ferro, com produção de arpões, lanças, flechas com pontas de ferro, né? É que o Alberto da Costa e Silva é bem interessante também, porque ele afirma que a expansão dos bantus não foi feita por exércitos, embora tivesse de valer-se aqui e ali do uso da força. Mas o que aconteceu foi por colonos que ocupavam territórios que lhes pareciam vazios, tão rarefeita era a população.
E aí a gente já falando de 1483, a gente fala aqui então dos navegadores portugueses que eu tinha mencionado há um pouco tempo atrás aqui. E liderados por Diogo Cão, acabaram estabelecendo efetivamente os primeiros contatos com pessoas do Reino do Congo. E a partir desse encontro, então, os portugueses e congoleses estabeleceram relações inicialmente amistosas, né? Parcerias comerciais. Como parte da aproximação e aliança aí, né? Entre os dois povos, em 1491, o Mani Congo ele converteu-se ao catolicismo e adotou o nome de Dom João I. A capital do reino foi rebatizada, né, bem a ver com o catolicismo, né, de São Salvador. E o sucessor desse Dom João I, o primeiro, seu filho Afonso I, acabou estudando em Portugal e durante seu reinado procurou estabelecer aí o quê? O cristianismo no reino do Congo, consolidar, melhor dizendo. Mas a adesão ao cristianismo acabou sendo restrita à família do rei e às elites, né, que cercavam ele. E a maioria da população permaneceu fiel aos cultos tradicionais africanos. Falando então a partir do século XVII, os anos 1600, aí, as relações amistosas entre congoleses e portugueses, o que aconteceu? Degeneraram. Por conta do quê? Obviamente por causa do que você sabe bem, né? Ou deve estar tentando aí pressupor. Tráfico escravo. Então, controlando a região da Angola, o que os portugueses fizeram? Eles se aliaram aos inimigos dos congoleses, os Jagas, e ao longo de vários combates sucessivos a eles, saquearam as cidades do Congo e por fim mataram o rei congolês em 1665. E aí a gente encerra falando disso daqui. Nas próximas aulas vamos começar a introduzir aí o povo português, contexto de Portugal, fazendo todas essas ligações. Já falamos da América, falamos hoje aqui, nessa ocasião da África, e depois vamos falar sobre a questão das grandes navegações com os europeus chegando à América e as questões de todo o tráfico negreiro e adentrando ao início da história do que veio a ser o Brasil, né? Crucifixo aí, né? Cobre, feito por artista do Congo do século XVI. Você leia aí a legenda. E a revisão, uma questão do Enem de 2012. Você deu uma pausa aí, leia. Não vou ler tudo aqui, né? Para não ficar o vídeo longo demais também. E aí você, tendo lido o slide anterior, leia esse aqui também, dê uma pausa aí. E a resposta vem agora. Marcado aí. Se tiver dúvida, fica como o dever de casa aí para você pesquisar na internet. Você encontra muitos sites que explicam, eles têm esses benefícios hoje que não existiam na minha época. Mas você pode pesquisar a resposta explicada. É bom você investigar um pouco e pesquisar as coisas também por si. Isso fixa até mais do que só ficar me ouvindo a minha explicação à luz dessas questões. Então nós encerramos por aqui. Qualquer questão, só colocar aí no comentário ou mandar uma mensagem direta lá, né, no Instagram ou naqueles que estão no grupo do WhatsApp. Só mandar as questões devidas lá, entrar em contato que eu buscarei tirar a dúvida da sua pessoa. Então até a próxima.